diga amém. Quantos estão alegres com Jesus, diga amém. Cumprimenta então o irmão que está ao teu lado, saúda ele, diga que bom que estamos juntos, que estamos aqui reunidos na presença do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor ela diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém. Quanto mais numa noite como essa, de vigília, de buscarmos a face do Senhor, de buscarmos a presença do nosso bom Deus, e eu sei que Deus vai falar profundamente ao teu coração, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Por isso, ainda de pé, abra a tua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 22. Livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 22. Aleluia. Nós estamos no mês de maio, mês dos novos. Maio, mês dos novos começos. Amém? Nós vamos começar e viver o novo de Deus. Amém? Eu creio que Deus tem algo novo para a tua vida. Como já muitos têm pregado, muitos têm falado aqui ao longo das últimas semanas. E eu creio que nós estamos sendo provocados por Deus para viver o novo de Deus, amém? Deus nos tem provocado, Deus nos tem alertado, Deus nos tem despertado, Deus nos tem cobrado, Deus nos tem trazido a verdade do entendimento, da necessidade de viver coisas novas em Deus, amém? Por isso o livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 22, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não, vou ler, você vai ler comigo com todo o teu coração. Verso 20, vamos lá. As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm, verso 23, novas são cada, grande é a tua fidelidade. Amém? Alguém pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Eu vou ler apenas o verso 24 para ligarmos aquilo que nós vamos falar nessa noite, que diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Curve a tua cabeça. Espírito de Deus, fala conosco, Senhor. Pai, que não seja a nossa boca nem a nossa voz, mas o teu Espírito nos usando, que sejamos, Senhor, conduzidos, guiados, que sejamos, ó Deus, movidos para o entendimento da tua palavra, o entendimento da tua verdade, que tenhamos em nosso coração, Senhor, meu Deus, a clareza do Deus que faz novas todas as coisas, que tenhamos o entendimento, que tenhamos, ó Deus, despertamento, que o nosso coração sirva como solo fértil, sirva, meu Pai, como território para que o Senhor ministre em nós, para que o Senhor fale em nós, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor se mova em nossas vidas e em nossos corações, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode aplaudir e glorificar a Jesus. Aleluia. Podes tomar o teu assento. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, nós estamos como já falamos, vivendo o mês dos novos começos. E essa é a semana da fé e da atitude. Ou seja, é a semana de posicionamentos para viver os novos começos em Deus. E eu quero hoje falar sobre alguns posicionamentos, sobre algumas atitudes, sobre alguns posicionamentos fundamentais e necessários para o novo de Deus. Entenda, o texto de Lamentações de Jeremias, não é? É lido por muitos como apenas o livro de Lamentações,
mas na verdade é Lamentações de Jeremias. A Bíblia, ela revela, na verdade, são 5 capítulos que o livro de Lamentações de Jeremias compõe. E esses 5 livros são, na verdade, considerados 5 poemas, porque eles foram escritos em um momento de maior angústia e aflição em Israel. Os judeus, eles escreveram isso como coração aberto, como dor, em momento de sofrimento, em momento de angústia, em momento de desesperança. Só para que você tenha uma noção, até hoje os judeus, eles se reúnem e eles leem esses poemas das Lamentações de Jeremias para se lembrar daquele tempo da dor, daquele tempo de onde Deus lhes tirou, de onde eles foram extraídos, de um tempo de sofrimento. Foi nessa época onde o Império Babilônico destrói o templo. É a maior dor dos judeus, uma das maiores dores dos judeus, quando o templo deles foi destruído. E quando o templo é destruído, há uma angústia terrível em Israel. Há uma dor terrível no meio do povo. E a Bíblia fala que o Senhor permite isso, porque o povo havia se afastado de Deus. Porque o povo estava longe da presença de Deus. Porque o povo estava distraído com outras coisas. E Deus havia ficado sobre um segundo lugar, sobre outras prioridades. E a Bíblia diz que Deus permite que o juízo chegue sobre Israel, e agora o juízo chega, a dor chega, o sofrimento chega, os babilônicos invadem e levam a grande parte do povo como escravos para se tornarem trabalhadores como escravos do Império Babilônico. É um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento. E por que, pastor, o senhor fala sobre isso? Porque eu quero falar sobre um Deus de recomeços, um Deus de novos começos. Aqui, quem está a falar no texto do capítulo 3, o verso 22 até o verso 24, é o profeta Jeremias. Jeremias é usado por Deus como profeta que traz a verdade sobre esse tempo. Profeta que visualiza, que vive o momento de dor de Israel. Entenda, meu amado irmão, a Bíblia fala, o verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias, ele está trazendo aqui, no meio de um tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza, mas ele está dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. O verso 23, ele vai dizer, novas elas são a cada manhã. Todos os dias. Há outros textos, há outras traduções, como as traduções mais antigas, que elas dizem, elas se renovam a cada manhã. Deixa eu dizer para você nessa noite, meu amado e querido irmão, não importa o tamanho do buraco que você se colocou, não importa o tamanho do problema que você está vivendo, não importa o tamanho da aflição que você está passando, não importa a dimensão desse momento da tua vida que você esteja a viver, que você esteja a enfrentar, que você esteja a vivenciar, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite, Deus é um Deus que quer fazer algo novo na tua vida. Entenda, Jeremias, ele está no ápice de um dos momentos mais difíceis da nação de Israel, num dos momentos de um golpe mais duro que o povo viveu. O templo foi destruído, o templo foi destruído. Só para que você entenda, o templo, é por isso que até hoje existe a promessa da reconstrução do templo. A Bíblia fala que Salomão
o próprio Davi não teve autonomia, não teve autoridade dada por Deus para a reconstrução. Ele recebe a graça do seu e passa para o seu filho Salomão, porque Deus fala para Davi: Davi, as tuas mãos estão sujas, portanto você não poderá reconstruir o templo. Salomão vai ficar com a missão. Davi prepara tudo, faz tudo, prepara, organiza tudo, ele realiza tudo. Tudo é feito, tudo é preparado. O templo é reconstruído, mas passa o tempo, o povo se afasta de Deus, o povo se desliga de Deus, o povo se permite entrar em destruição, em pecado, em falhas, em erros, em orgulho, em desejos, em vontades, em prioridades, e Deus perde o seu lugar. Agora o juízo vem sobre Israel e o templo é destruído. Entenda. Quantos de nós em nossas vidas, em nosso coração, em nossa alma, em nossos propósitos, em nossos projetos, em nossos anseios, em nossos sonhos, temos algo idealizado, algo preparado, algo construído, algo formatado, algo idealizado, mas veio o tempo, veio os problemas, veio os erros, veio o ego, veio as falhas, veio as transgressões, veio a falta de vigilância, veio a falta de serviço, a falta de humildade, veio várias coisas no meio do teu caminho. O templo se destruiu, a casa se destruiu, a presença se foi embora, a graça abandonou você, a unção de Deus deixou você, as prioridades se esvaíram, os sonhos se esvaíram, os projetos se esvaíram. Você havia projetado algo e não aconteceu conforme você projetou. Você havia sonhado algo e não aconteceu conforme você sonhou. Você falou para Deus que faria algo, mas você não fez o que você falou para Deus que faria. Você prometeu algo para Deus, mas você não prometeu, não cumpriu a tua promessa para Deus. Você fez projetos, sonhos, você fez orações, mas você mesmo não cumpriu as orações que você fez. Talvez em algum lugar da tua vida o caminho se perdeu, a rota se perdeu, a bússola se perdeu, a direção se perdeu, a luz se perdeu, a palavra se perdeu no teu coração. Mas eu quero dizer para você, Jeremias está no meio de uma condição como essa. Ele está dizendo: olha, estamos em Israel, o templo destruído, o povo amargurado, o povo virou prisioneiro, agora somos cativos, estamos na mão dos babilônicos. Ah, meu Deus e meu Pai, deixa eu dizer para você, meu irmão, quantas das vezes nós estamos na mão do cativeiro do inimigo, estamos na mão do cativeiro quando a voz do nosso coração, da nossa mente, das nossas vontades é maior do que a voz de Deus. Quantos de nós estamos na mão do cativeiro quando a voz do inimigo se torna maior do que a voz de Deus? Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro quando as nossas prioridades se tornam mais importantes do que as prioridades de Deus? Quantas das vezes primeiro sou eu e Deus fica em algum lugar no meio desse caminho da tua vida? Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro quando tudo é mais importante do que as coisas de Deus, do que a presença de Deus, do que a glória de Deus, do que a graça de Deus? Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro quando o lugar que nós nos colocamos é tão forte e tão poderoso que nós não temos força para sair? Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro quando os problemas que nós enfrentamos se tornam tão fortes que eles retiram a nossa energia, eles retiram a nossa esperança, eles retiram a nossa paz, eles retiram
retiram a nossa fé, eles retiram até a nossa coragem para agir, a nossa ousadia para se posicionar, a nossa coragem para dizer não para a luta, não para a dor, não para o pecado, não para os inimigos, não para os desafios. Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro, quando o lugar onde estamos, Deus já não é glorificado nele. Quantas das vezes estamos na mão do cativeiro, quando as nossas prioridades, elas são tão importantes e tão valiosas, que nós não conseguimos mais enxergar e ter sensibilidade para entender, quando Deus diz: é hora de parar, é hora de continuar, é hora de acreditar, é hora de depender, é hora de entregar ou é hora de receber, é hora de dar ou é hora de abençoar. Nós perdemos a sensibilidade para entender, para ouvir, para compreender, para interpretar, para entender o que Deus quer para nós. Nós começamos a andar como peixes fora d'água, pula daqui, pula dali, procurando um lugar para navegar, mas não tem água para fluir, não tem água para navegar, não tem água para mexer-se e fluir, porque ali é o ambiente. Estamos como peixe fora d'água, batemos daqui, batemos dali, pulamos de lá, pulamos para cá, mas não conseguimos ir para nenhum lugar, porque aquele lugar não é o lugar em que a presença de Deus está, aquele lugar não é o lugar em que a graça de Deus está, aquele lugar, na verdade, para ser mais sincero, não é o lugar que Deus tinha para nós. Deixa eu dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus não te trouxe para esse mês de maio para ser mais um mês, mais um tema, mais um logotipo, mais uma arte que a igreja do bairro Operário fez, mais uma imagem, mais um flyer, mais um cartaz, mais um anúncio, mais uma imagem, mais uma foto. Não, Deus não te trouxe para o mês dos novos começos para ser um episódio, para ser uma telenovela da tua vida, que tem mais um episódio, que tem mais uma data, que tem mais um dia, que tem mais uma imagem, que tem mais um acontecimento. Não, não, não. Deus te trouxe para o mês dos novos começos para dizer, para mim e para você, como o profeta Jeremias está a dizer: tudo está acabado, tudo está terminado, o templo está destruído, o povo está prisioneiro, o império babilônico se levantou, a destruição chegou, a dor chegou, o caos chegou. Mas Deus te trouxe nesse mês de maio para dizer para o teu coração, para dizer para a tua alma, para dizer para a tua mente, para dizer para os teus olhos, para dizer para os teus ouvidos, para dizer até para os teus pés aonde você está a pisar, para dizer para as tuas mãos aonde você está a segurar. Deus te trouxe para esse mês de maio para dizer: meu filho, minha filha, o caminho foi duro, a viagem foi de erros, houve falhas, houve erros, houve pecados, houve transgressões, houve humilhações, houve lutas e aflições. Deixa eu dizer para você, eu poderia passar algumas horas aqui falando de erros, falando de coisas erradas que temos feito, mas eu quero ganhar o meu tempo para dizer, como está escrito em Lamentações capítulo 3, o verso 22, aleluia, glória a Deus. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. A primeira verdade que eu quero que você entenda: se você ainda está aqui, é porque ainda existe um propósito para você. Se você ainda está aqui, é porque Deus ainda está dizendo: o pecado é grande, o erro é grande, o caminho é grande, a falha é grande, mas a minha misericórdia ainda está de pé, ela ainda é real, ela ainda se faz na vida dos meus, ela ainda se manifesta na vida dos meus filhos. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho um recado de Deus para você. Se você está aqui hoje, se você ouve essa palavra hoje, se você entende essa palavra hoje, o Espírito Santo trouxe alguém para dizer: eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus de misericórdias, eu sou um Deus de coisas novas, eu sou um Deus de novas oportunidades, eu
sou um Deus que faço novo aquilo que para o homem se perdeu. Mas Deus está dizendo: eu tenho misericórdia sobre vós. Alguém pode glorificar a Jesus? Alguém pode glorificar a Jesus? Aleluia. Deus é um Deus de novos começos. Mas Deus está dizendo aqui para mim e para você: Jeremias está vivendo um tempo em que ele precisa ser boca de Deus, quando todos estão suprimidos justamente pela ação de Deus. Porque para muitos poderiam dizer: mas Deus poderia nos ter protegido, mas Deus poderia ter feito alguma coisa, mas Deus poderia nos ter livrado. De fato Deus poderia, mas a verdade seja dita, que Deus, ele é tão maravilhoso e poderoso que ele nos deu a oportunidade de dizer: faça conforme você achar melhor. Eu te dou a oportunidade de escolher os teus próprios caminhos. Eu te dou a oportunidade de andar conforme você achar o quê? Achar melhor. Viva, faça, ande, escolha. Deus nos deu a liberdade para fazer conforme nos parece ser bem. Mas a liberdade que Deus nos deu não nos deu liberdade para andar longe do aprisco do Altíssimo. O problema é que nós, muitas das vezes, pela nossa falta de limites, pela nossa falta de entendimento, pela nossa vontade, pela nossa precipitação, pelo nosso querer, pelo nosso eu, pelo nosso ego, nós vamos apressando a ação de Deus na nossa vida. Nós vamos querendo entregar, conquistar, alcançar lugares que Deus disse para você não conquistar, e nós vamos acelerando a ação de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo: não é para viver, não é para fazer, não é agora, não é o caminho. E você vai dizendo: não, Deus, está demorado demais. Até hoje eu quero já, eu quero novos começos, eu quero nova história, novos acontecimentos. E nós vamos fazendo conforme nos parece ser bem. O pior é que quando o tempo passa, nós caímos em nós mesmos e entendemos que o caminho que nós trilhamos só foi um caminho de desgraça, só foi um caminho de destruição, só foi um caminho de precipitação, só foi um caminho aonde nos afastamos mais de Deus, em vez de nos aproximarmos mais de Deus. Mas eu quero que você entenda em nome de Jesus. Jeremias agora está se levantar para dizer: o tempo é tempo de dor, o tempo é tempo de sofrimento. E ele começa dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Primeiro, Jeremias está reconhecendo que a razão pelo qual estamos vivendo o que estamos a viver é por nossa culpa, é por nosso erro. E se não estamos pior, é porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo: Deus poderia ter nos extinguido todos, poderia até nos ter acabado, mas ainda por graça nos manteve em vida, nos manteve de pé. Perdemos sim algumas coisas, o povo perdeu a liberdade, o templo foi destruído, mas ainda estamos aqui. E ele começa a dizer: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo: Deus, eu reconheço que nem vivo deveríamos estar, mas se estamos é porque o Senhor é Deus misericordioso. E ele vai dizendo mais: aleluia, glória a Deus, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Ele está dizendo: quantas vezes já pecamos, quantas vezes transgredimos, quantas vezes falhamos, quantas vezes erramos, quantas vezes envergonhamos a Deus, quantas vezes andamos por lugares errados, quantas vezes andamos segundo o nosso querer e não segundo a vontade de Deus, quantas das vezes andamos segundo a nossa vontade própria, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso entendimento e não segundo a palavra de Deus.
Deus, quantas das vezes corremos, nos apressamos por lugares em que Deus estava dizendo: não é para ir para lá, não era por lá, não era para caminhar por lá, não era para passar por lá, não era para descer para o Egito, Abraão. Mas Abraão disse: Deus, eu tenho fome, eu preciso, eu quero. E Deus está dizendo: você por teimosia desceu o Egito quando eu disse para não descer. E Deus, Jeremias está dizendo: Deus, são momentos como esse, são acontecimentos como esse, que entendemos que a nossa teimosia, o nosso orgulho, nossa desobediência, ela depende da misericórdia do Senhor, ela depende da graça do Senhor, ela depende da mão forte do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo aqui para alguém, para você entender o que o pastor quer dizer? Eu estou a dizer para mim e para você que quando nós estamos diante do altar de Deus, que quando nós estamos diante da presença de Deus, não dá para chegar achando que você é alguém, achando que você é bom, achando que você é suficiente, achando que você é merecedor. Chega no altar de Deus reconhecendo: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou pecador. Na verdade, nem em vida eu deveria estar. Desde a cruz do Calvário já nem era para eu ter mais liberdade, mas pela tua graça, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É quando nós chegamos diante do altar de Deus e trazemos para Deus a nossa verdade, trazemos para Deus o livro aberto. Você coloca no altar de Deus e diz: Deus, está aqui quem eu sou. Pode abrir as páginas, porque está escrito quem eu sou. Está escrito quantas vezes eu menti, quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu transgredi, quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu fui amante de mim mesmo, quantas das vezes eu desobedeci, quantas vezes eu ignorei, quantas das vezes eu fiz conforme me parecia ser bom, quantas das vezes eu me entreguei, quantas das vezes eu falhei, quantas das vezes eu dei mau testemunho, quantas das vezes eu desprezei, quantas das vezes eu humilhei, quantas das vezes eu envergonhei. Está aqui o meu livro aberto. Jeremias está dizendo: Deus, nós somos esses pecadores. Israel é uma nação pecadora, uma nação cheia de pecados, cheia de erros, cheia de falhas. Está doendo hoje, perdemos tudo, Senhor. O templo se foi, o povo virou prisioneiro, acabou a paz, acabou a alegria, acabou a felicidade. Todo mundo está agora na mão do inimigo. Por quê? Porque nós falhamos. Mas ele está dizendo: Deus, eu sei que nós falhamos. Como boca de Deus, eu sei que nós pecamos. Como boca de Deus, eu sei que nós transgredimos. Mas, Senhor, eu venho diante de ti para dizer: aleluia, glória a Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. E ele está dizendo mais: Senhor, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela é ilimitada, ela não termina, ela não acaba. E aí ele pula para o verso 23 dizendo: aleluia, glória a Deus, novas elas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias está dizendo: Senhor, eu sei que já está tudo errado, eu sei que já está tudo mal, eu sei que já estamos destruídos, eu sei que já estamos na mão dos inimigos, eu sei que o templo já se foi, eu sei que tudo já se perdeu. Mas estou eu aqui dizendo: Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de graça, Tu fazes novas todas as coisas. Deixa eu dizer para você, não é normal no tempo da dor reconhecer, não é normal no tempo da dor adorar, não é muito normal no tempo da dor entendermos que Deus é Deus, adorarmos a Deus como Deus. Na maior parte das vezes no tempo da dor só nos lembramos da dor, só nos lembramos das lágrimas, só nos lembramos das humilhações, só nos lembramos das palavras das pessoas, só nos lembramos do que nos fizeram, de quanto nos maltrataram, de quanto nos humilharam. Só nos lembramos do que dói, do que está doendo, da ferida, do machucado, da dor, da abertura, do tamanho da dor, do tamanho
tamanho da ferida. É muito normal olhar para essas coisas, mas o profeta está dizendo: enquanto eu estou olhando para a dor, enquanto a nação inteira está olhando para a dor, eu já estou olhando para aquele que sara todas as dores. Eu já estou orando para aquele que cura todas as dores. Eu já estou clamando aquele que tem misericórdia para mudar essa verdade de hoje, essa verdade de agora, esse tempo de hoje, essa realidade de agora, para algo novo, para algo novo, para algo novo. Deixa eu dizer para você e para esclarecer, Deus está dizendo aqui para alguém: é tempo de novos começos. Portanto, não fica perdendo tempo com o tempo da dor, com a dor que foi causada, com a tristeza que foi causada, com a humilhação que você enfrentou, com quanto machucou, com quanto te feriu, com quanto foi feito. Olha para Cristo e diz: Senhor, Tu és misericordioso, e no meio dessa dor ela se renovará. Se renovará o que, pastor? A cura, a renovação. A doença vai e a cura vem, a dor vai, a saúde vem, a tristeza vai, a alegria vem. Deus, mas está doendo tanto. Deus está dizendo: não perca tempo com o que está doendo. Lembra do que Deus pode fazer depois da dor. Lembra do que Deus pode fazer depois da dor. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Enquanto você ficar trazendo à tua memória o que está doendo, o que está sendo causado, o que está ferindo, o que está machucando, você não tem esperança nem convicção para o amanhã do que Deus vai fazer. Mas quando você olha para o Deus que pode fazer algo novo na tua vida, você está dizendo: Deus, eu vou passar esse processo com dor, eu vou viver esse tempo com dor, eu sei que vai doer, eu sei que está a doer, mas eu estou olhando para o que vem depois da dor. Note bem, eu preguei aqui, falei outro dia, Jesus estava no deserto, 40 dias de jejum, sem comer, sem beber, sem nada para se alimentar. E a Bíblia diz, no verso, lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus agora ele sente fome. Diga assim: Jesus sentiu fome. Diga assim: Jesus sentiu fome. Aleluia. Diga mais, diga assim: Jesus sentiu fome. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus sente fome, o diabo aparece para Jesus e diz: Senhor, e aí? Está doendo? Está com fome? 40 dias, Senhor. Não tem água, não tem comida. É muito tempo, não é verdade? E ele disse para Jesus: Senhor, se Tu és o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, então diz para essa pedra que se transforme em pão, e ela se transformará, e a tua fome será o quê? Será saciada. Sabe o que eu estou dizendo para você? É no meio da dor onde o inimigo mais quer roubar a tua paz, mais quer roubar o novo de Deus, mais quer roubar o que Deus vai fazer, mais quer roubar os propósitos de Deus na tua vida. Jesus ainda não havia começado o seu ministério. Aquele jejum era uma preparação para o início do ministério de Jesus aqui na terra. Ele estava se preparando espiritualmente para começar a trabalhar, a realizar milagres, a pregar, a ganhar, a trazer os sinais e prodígios para os seus. E aí ele está se preparando, mas o diabo queria atrapalhar o propósito, estragar o projeto, estragar o propósito. E ele aparece e diz: Senhor, vem aqui, olha aqui, tem pedras. É só o Senhor dizer: se transforma pedra em pão, e ela se o quê? Ela se transformará. A fome será resolvida num instante. Mas entenda, quando você está focado no alvo, quando você está focado no propósito, quando você entende que Deus é um Deus de novos começos, um Deus que faz coisas novas, Jesus tem uma resposta para Satanás. E ele diz: Satanás, muito bem, eu tenho e eu
sou filho de Deus, mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da língua de Deus. Jesus está a dizer, não é só o pão que alimenta, mas também é o propósito, também é a aliança, também é o alvo, também é aquilo que Deus vai fazer através de mim aqui na terra. Ele está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Satanás está dizendo, não, peraí, Senhor, não é suficiente, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Olha o que eu posso te oferecer, olha o que eu posso te dar. Jesus está dizendo, arreda-te de mim, Satanás, você não tem poder contra mim. A fome é real, mas o propósito é maior. A dor é real, mas os novos começos estão a chegar. O ministério vai se iniciar, Deus vai ser glorificado na terra. Eu vou te vencer na cruz do Calvário. A chave da vida e da morte virá para as minhas mãos, e aquilo que tu falas, Satanás, vai virar apenas falácia, porque meu será o poder, meu será o domínio, minha será a honra, minha será a glória. Entenda, amado irmão, Jesus sustenta a tentação, e a Bíblia diz que agora Jesus vence a tentação. Depois da tentação, a Bíblia diz que os anjos do Senhor aparecem, e quando os anjos do Senhor aparecem, a Bíblia diz que eles trazem aquilo que é necessário para Jesus comer. Eles trazem um banquete, eles trazem a provisão. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você entender o tempo da dor, superar o tempo da dor, permanecer firme no tempo da dor, perseverar no tempo da dor, depois da dor virá a resposta final, virá o propósito de Deus, virá os novos começos, virá o alimento, virá a provisão, virá sustento, virá a direção para a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Satanás tenta atrapalhar, e ele diz, Senhor, transforma, mostra o teu poder, mostra quem tu és, come, sacia a tua fome. Jesus está dizendo, você não entendeu por que eu estou aqui. Sabe o que eu estou dizendo para você, filho? Muitos não vão entender o porquê que você está aqui. Muitos não vão entender o teu hoje. Muitos não vão entender a tua dor. Muitos não vão compreender a tua tristeza. Muitos não vão compreender a tua angústia. A Ana não foi compreendida nem mesmo pelo profeta. O profeta olhou e disse, mulher, a essa hora bêbada, essa hora já tem o quê? Já encheu a cara, já se embebedou toda. E aquela mulher diz, não, meu Senhor, não estou bêbada, eu estou angustiada, mergulhada no altar de Deus. Eu preciso de um novo começo, profeta. Eu preciso de algo novo na minha vida. É por isso que eu estou aqui. A minha aparência é de uma mulher bêbada, embriagada, mas o meu coração é o coração de um servo, é um coração humilde, é um coração quebrantado, é um coração disposto a obedecer, é um coração que confia no Senhor, e nele eu confiarei. Deixa eu dizer para você, nem todos entenderão o teu momento, nem todos entenderão essa página da tua vida, nem todos compreenderão a tua dor, nem todos compreenderão as tuas lágrimas, nem todos entenderão o teu sofrimento, nem todos entenderão os teus erros, mas há um Deus que fez os céus e a terra, que Ele me conhece, que Ele te conhece, que Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece o teu nome, Ele conhece o meu nome, Ele sabe quem você é desde o ventre da tua mãe, desde
lá Ele já havia te escolhido, Ele já havia te designado para um propósito. E Deus está dizendo: essa dor tem um propósito. O propósito qual é, pastor? É o novo de Deus que se fará. É o novo de Deus que se fará. É o novo de Deus que se fará. É a glória de Deus que se fará na vida dele, na vida dela. Sabe o que eu estou dizendo para você em nome de Jesus? Não importa o teu hoje, não importa o teu momento, não importa o teu episódio, não importa a tua página, importa o teu propósito. Alguém pode glorificar a Deus? Não importa o teu hoje, importa o teu propósito. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, o verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quantos nós nos aprisionamos num momento e nos esquecemos do propósito? Quantos nós vivemos o hoje e nos esquecemos do alvo? Se um atirador, seja ele de flecha, seja ele de uma arma, seja ele de qual for a ferramenta, se ele olhar para a arma e não olhar para o alvo vai se tornar descartável. Porque é olhando para o alvo que ele vai conseguir direcionar a ferramenta para o lugar aonde o tiro, aonde a flecha vai. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quantos nós estamos olhando aqui para o agora? A flecha está aqui. Às vezes para esticar faz o quê? Dói. Às vezes para ter que lançar ela com a intensidade necessária, você tem que fazer o quê? Esforço. Tem que fazer pressão. Esses dias eu vi um vídeo dessas ferramentas de flecha e trouxeram alguém inexperiente e disseram: pega aí. Colocaram a flecha na mão e mandaram ele tentar o quê? Tentar atirar. A flecha não voou nem 2 ou 3 metros. Sabe por quê? Não tem força. Não tem o quê? Não tem jeito. Não tem direção. Não havia preparo para essa o quê? Para essa ação. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quantos nós estamos aqui focados no agora, focados no que dói, focados no que me machuca, focados no que me impede de avançar, e nos esquecemos de apontar para onde a flecha precisa ir, para onde eu preciso chegar, para onde Deus quer me levar, qual é o lugar que Deus está preparando a minha vida, qual é o lugar que Deus quer me honrar, aonde Deus vai me levar. Meu amado irmão, deixa eu dizer, não perca tempo com hoje enquanto o alvo é lá. Não fica se matando aqui enquanto o alvo é lá. Olha para lá, aponta para lá e diz: Deus me ajuda aqui, mas é lá que eu tenho que chegar. Deus me sustenta aqui, mas é lá que a flecha tem que chegar. Deus me dá força aqui, mas é lá que a arma vai. É lá a direção, é lá o lugar, é lá o alvo. Meu amado irmão, se você perder tempo no aqui, no agora, no hoje, na dor, na tristeza, na humilhação, na angústia, na decepção, na palavra, na falácia, na acusação, no julgador, no culpador, no acusador, naquele que se faz, naquele que se levanta, aquele que engana, aquele que mente, aquele que aldraba, você está perdendo tempo, energia, o alvo está apagado, você não está vendo, você está cego. Qualquer lugar a flecha vai. Sabe por quê? A hora que você conseguir atirar, ela vai para qualquer lugar, porque ela não tem direção. Quantos nós estamos aqui? Ih, tá duro, tá difícil. E agora? É como? De que jeito? De que maneira? Como vai ser? Como vai ser? Deus está dizendo: não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, porque eu tenho cuidado de vós. Sabe o que Deus está dizendo? Você só perde tempo se preocupando com agora, enquanto você não entende
que depender de Deus é mais importante que depender de você mesmo. Você só perde tempo no agora quando você entende ou quando você acha que você é suficiente e você se esquece de entender que a suficiência não é tua. Quer que eu seja sincero? Se for na tua mão, meu irmão, é como aquele vídeo que eu vi. A flecha nem o quê? Nem vai. Por aqui mesmo ela vai o quê? Ela vai cair, porque não há força, não há capacidade, não há experiência, não há vivência. Quando nós estamos passando por um vale e você diz, meu Deus, eu nunca passei por isso. Eu não sei que luta é essa, que situação é essa, como sair desse lugar, como sair dessa dor, como lidar com esse problema. Deus está dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Deus está dizendo aqui para alguém, para de lutar com o teu hoje, para de sofrer com o teu agora, simplesmente confia no Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Confia no Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Pastor, mas está doendo. Confia no Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Pastor, eu não sei o que fazer. Confia no Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Pastor, eu não sei qual é o próximo passo. Confia no Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Pastor, os inimigos estão se levantando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus está dizendo para mim e para você, pode ter luta, pode ter batalha, pode ter prova, pode não saber o que fazer, mas olha para o alvo que é Cristo. Olha para o alvo que é Cristo. Olha para o propósito. Olha para os novos começos. Qual é o teu posicionamento hoje? O teu posicionamento é de quem está a lutar com hoje, ou é de quem está a olhar para o amanhã de Deus? O teu posicionamento hoje é de quem está a se matar com o agora, ou é quem está olhando para o alvo dizendo, aqui tem dor, tem inimigo, mas aqui Deus me sustenta. Mas lá quem aponta sou eu, lá quem direciona sou eu, para lá quem vai sou eu, o lugar onde eu tenho que chegar é lá. Então é para lá que eu vou olhar, é para lá que eu vou acreditar, é para lá que eu vou orar, é por lá que eu vou clamar, é por lá que eu vou sacrificar, e Deus vai me sustentar, Deus vai me guardar, Deus vai me livrar, Deus vai me proteger. Sabe o que eu estou dizendo para você em nome de Jesus nessa noite de novos começos? Para de perder tempo com agora. Pastor, mas significa que eu não vou fazer nada agora? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes nós sofremos muito com hoje e nos perdemos no amanhã. Começamos a andar e a vaguear sem direção, porque implementamos todo o nosso esforço no agora, no hoje, no que eu posso fazer, no que eu vou fazer, no como resolver, no como tratar, da maneira que eu vou fazer, da forma que eu vou usar, da implementação que eu vou tomar, do posicionamento que eu vou tomar, atitude. Deus está dizendo, se posiciona no lugar da dependência. Esse é o posicionamento certo que você deve ter. Mas o alvo, a direção, o propósito não deve sair do teu coração. Quantos de nós, amados, estamos aqui hoje e nós estamos dizendo, Deus, eu quero novos começos, eu preciso de novos começos, eu preciso recomeçar, eu preciso me levantar, eu preciso voltar a estar de pé, eu preciso voltar a ter fé, ânimo, eu preciso voltar a ter esperança. Eu estou vazio, eu estou fraco, eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer.
Porque talvez as lutas de hoje estão machucando você por demais, ao ponto de você perder a esperança do alvo, que é Cristo. Mas Deus está dizendo: não permita que as lutas do hoje matem o propósito do amanhã. Não permita que as dores de hoje machuquem você a tal ponto que não reste vida para viver a Canaã, o lugar que mana leite e mel para a tua vida. Não permita que as aflições do hoje sejam tão grandes que você não queira mais continuar no caminho e faça como o povo do Egito. Alguns no meio do deserto disseram: não, continuar no meio desse deserto, eu prefiro voltar para o Egito como escravo do que ficar vagueando aqui no deserto. Sabe qual é o problema? Eles voltaram, mas a volta deles foi e significou a morte, porque eles não chegaram no Egito. Sabe o que eu estou dizendo para você? Já não tem mais tempo, não tem mais jeito, não tem mais saída para recuar nem para desistir, meu irmão. A única saída é permanecer, a única saída é perseverar, a única saída é continuar, a única saída é acreditar e dizer: Deus, não sei como será, não sei o que será, não sei o que vou viver, mas eu escolho permanecer. Eu escolho permanecer. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você, mas eu tenho a certeza que Deus talvez está falando ao teu coração hoje, porque muitos de nós queremos novos começos, mas estamos morrendo no hoje. Estamos morrendo, nem dá tempo para algo novo, porque você já morreu no velho, dizendo: não, desisto, chega. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo novo. Você está dizendo: Deus, não tenho mais força para coisa nova. Não, Senhor, não, já lutei muito, já foi muito esforço, já foi muita entrega, muita implementação. Não tenho força mais para algo novo. Eu prefiro desistir, eu prefiro recuar, eu prefiro abandonar. Deus está dizendo: meu irmão, minha irmã, como Jeremias, ele disse: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deixa eu terminar essa palavra liberando uma palavra para a tua vida. Pode estar difícil, pode estar doendo. Deixa eu profetizar sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Pode estar machucando, pode estar difícil, pode estar desafiador, pode estar provocando, pode estar machucando, mas Deus está dizendo: permaneça. A minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. A minha misericórdia, ela não tem fim, mas ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Deixa você terminar essa palavra dizendo para alguém: talvez você entrou aqui sem esperança, talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu não quero mais nada novo, tá bom assim, eu desisto, eu prefiro até desistir, eu prefiro até fugir, eu prefiro até olhar para trás, eu prefiro até voltar para o Egito. Mas Deus está dizendo: se você veio até aqui, então é aqui que a minha misericórdia vai te sustentar. Se você chegou até aqui, é aqui que você não vai ser consumido. Mas espera, amanhã, pela manhã, como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Como Jeremias está dizendo: pela manhã são renovadas as esperanças, pela manhã as misericórdias são renovadas em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Pela manhã elas são renovadas. Deus está dizendo: pode estar difícil, pode estar doendo, mas hoje chegou o dia da tua vitória. Hoje é o dia dos novos começos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.